Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Seu irmão Gleides de Paula, hoje vindo aqui conversar, trazer bastante informações e tranquilizar também todo mundo que está nervoso aí com essas questões que não se definem na nossa pátria, né, referente a tudo que está acontecendo no Brasil. Bom, para quem me conhece, sabe muito bem que a minha base de informação e de trabalho é a espiritualidade. Mas nós também sabemos que chega um determinado momento em que essas duas elas acabam se fundindo, tanto a espiritualidade quanto a fisicalidade. E o que eu venho transmitindo aqui já faz um tempo é que nós estamos no momento de uma grande batalha. E essa grande batalha é a que vai definir como as coisas vão ficar daqui para frente. Então, hoje, para a gente vir falar de um assunto que é muito delicado, essas questões das prisões em massa, a questão do que está acontecendo aqui no mundo físico e o que a espiritualidade nos diz sobre tudo que está acontecendo, é sobre o que nós vamos falar hoje. Então, a gente vai buscar muitas informações em nível físico, vamos buscar informações em nível espiritual para explicar o momento no qual nós estamos dentro dessa grande ascensão do nosso planeta. Então é uma grande alegria para mim poder estar aqui junto com você nesse momento tão especial e a gente poder conversar de uma forma muito inteligente, com sabedoria e conseguindo enxergar tudo que está acontecendo. Antes da gente começar, eu devo lembrar que a minha missão aqui, que o meu trabalho aqui, é trazer para você um outro ponto de vista. Não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade absoluta. Até porque não tem essa história de verdade absoluta. Cada um tem uma verdade. Ou cada um tem a sua verdade, né? Que é aquilo que você acredita. Então, a nossa missão aqui é trazer esse outro ponto de vista, de acordo com as informações que eu recebo, tanto em nível espiritual, quanto também o que eu vou sendo direcionado pela espiritualidade e vou me conectando com informações daqui, do mundo da 3D. Então, você que está chegando para participar dessa incrível live, seja bem-vindo. Que grande alegria estar recebendo você aqui nessa noite para a gente poder ter essa conversa, para a gente poder buscar esse entendimento. Então, seja bem-vindo. É uma grande honra, uma grande alegria poder ter você aqui. Para você que está chegando agora e não assistiu o começo dessa live, depois você volta e assiste com calma. E também dá o like, compartilha, dessa forma você nos ajuda a fazer esse trabalho da luz, que é levar o discernimento e levar a verdade a todas as pessoas. E assim você conseguir expandir a sua consciência. Bom, quando a gente fala das questões físicas que envolvem esse nosso planeta, a gente sempre está colocando questões importantes sobre o nosso momento do agora, sobre o momento em que nós, como seres humanos, estamos aprendendo, estamos acordando, estamos despertando e estamos expandindo a nossa consciência. Bom, eu venho transmitindo há muito tempo muitas informações e você precisa entender assim, dentro da espiritualidade e do processo evolutivo espiritual, não tem como a gente dimensionar ou não tem como a gente medir o nível de crescimento espiritual de cada um. Então não tem como catalogar quem que está avançado, quem não está avançado. Mas o que ajuda, o que faz com que a gente entenda muitas dessas questões é a forma como você vê as informações que são passadas, né? Eu lembro que esses dias teve um irmão que comentou em um dos vídeos, né? Ele brincou, ele perguntou se eu já tinha tomado meu remedinho hoje, né? Por conta de um dos vídeos que eu fiz, que eu trouxe bastante informação. Gente, eu sei como é isso, eu entendo também.
tem muitas dessas informações que vão chegando e que vai traumatizando a gente, né? Por quê? São muitas informações e essas muitas informações, em um certo momento, aparenta ser coisa de outro planeta, coisa surreal que não cabe na nossa consciência. Então, para que você tenha mais um ponto de equilíbrio e de amparo nas tuas pesquisas pessoais, eu vou trazendo bastante informações aqui. Para uma pessoa que está buscando conhecimento e que está buscando entendimento, as informações que eu trouxer aqui para você, você usa como base. Mas não quer dizer que você tenha que pegar isso como a verdade, né? Você pode usar como base para quê? Para as tuas pesquisas. E aí o restante é com você. Vai pesquisar, vai buscar ver, vai se conectar para você descobrir se o que eu estou transmitindo faz sentido ou não faz sentido para você. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para te preparar para as informações que eu vou trazer. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. São informações tão fortes que quando a gente não tem a quantidade de conhecimento necessária para entender todo esse jogo, fica parecendo que estamos falando de teoria da conspiração. Então, para poder explicar de uma forma melhor, eu vou fazer o que eu venho fazendo já há alguns dias, trazendo bastante informações lá de trás, da época em que tudo começou a nos conduzir para esse momento do agora no qual nós estamos. Então, para quem não sabe, neste exato momento eu estou no Egito. Eu estou no Egito e essa live está sendo transmitida às 4 horas da manhã para que você possa assistir aí às 21 horas, né? Então, tem um fuso horário bem grande aí e por conta disso a gente está aqui fazendo uma maratona para poder trazer conhecimento para vocês. Então, nos ajudem, dê o like, compartilha que assim chega mais pessoas. Para eu chegar no ponto de falar das prisões em massa, eu preciso explicar como tudo começou, como que nós iniciamos esse processo para chegar até aqui no momento em qual nós estamos. Eu venho já transmitindo essas informações, mas à medida em que eu estou me conectando com essa energia daqui do Egito, que traz essa energia dos Anunnakis e que traz essa energia do que aconteceu lá atrás, com muitas das informações que nós usamos como base por muito tempo, né? Por exemplo, eu acredito que hoje é impossível você dizer que não tenha uma pessoa que não tenha tido acesso às informações das escrituras sagradas, né, da Bíblia, ou que não conheça as histórias de tudo que foi relatado na Bíblia. Então, assim, eu vou precisar mexer em algumas dessas informações que nos foi transmitido lá atrás, para poder juntar dentro dessa visão do momento, para ajudar você a entender muita coisa. Só que isso vai fazer com que você questione muitas das coisas que você recebeu como informação verídica lá atrás, né? Então, a gente vai mexer com algo muito delicado. E por esse motivo, nós temos que ter muita calma, muita paciência para a gente poder receber essas informações. Eu estou aqui tentando preparar vocês da melhor maneira, para que não seja chocante demais as informações que eu vou transmitir e para que também você não elimine essas informações de imediato por conta de todas as crenças que nos foram imputadas. Então, primeiro ponto, você precisa entender da seguinte maneira. Uma vez eu estava conversando com a minha querida mãe, né, a minha mãe terrana e a minha genitora, e eu estava conversando com ela e eu estava explicando para ela sobre como que funciona o processo quando a gente desencarna, quando a gente morre, né? Eu lembro que eu aprendi com a minha mãe
que quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente fica descansando em repouso, aguardando o momento do juízo final, ou o momento do julgamento em que todos serão julgados. As escrituras sagradas colocam que é isso que funciona, que é isso que acontece, né? Eu sempre achei que essa informação era muito vaga. E isso foi o que começou a impulsionar as minhas pesquisas e também o meu processo do despertar espiritual, dentro de tantas outras coisas que acontecem. E aí eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, dentro do entendimento que eu tenho, né? E aí eu vou deixar aqui uma dica de um livro que você pode ler para te ajudar a formar essa ideia. Boa parte das informações que a gente tem, que é falado sobre o que acontece pós a morte, vem sendo transmitida através das escrituras do espiritismo, através das psicografias, né, das canalizações de Chico Xavier e de tantos outros seres de luz que atuam para nos trazer esse entendimento. Então, se você for buscar qualquer base espiritual que fale do processo pós-morte, você só vai encontrar essas informações dentro do espiritismo. Então, o espiritismo é base disso. Existe um livro que chama-se O Voo da Gaivota. Esse livro, O Voo da Gaivota, ele relata uma psicografia que conta a história de uma moça que é espiritualizada com o nome de Patrícia, e ela tem um pai que é da base espírita, né, espiritualista, mas espírita, e esse pai sempre transmitiu bastante conhecimento a ela. Então, ela já sabia que quando ela desencarnasse, ela ia desencarnar de uma forma muito tranquila, porque ela já sabia o que ia acontecer. Enfim, O Voo da Gaivota. Também tem muita informação que fala sobre a dependência química nesse livro. Ele fala também sobre os vícios, qual é a consequência dos vícios para um ser encarnado, para um espírito. Então essa leitura ela vai ser muito proveitosa para você. Hoje não precisa mais você sair de casa para você comprar um livro, né, para você acessar esse conhecimento. Se você jogar no Google, você já acha até audiobook, que você coloca um fonezinho de ouvido e você vai ouvindo enquanto você está deitado antes de dormir, enquanto você está lavando uma louça, está fazendo um afazer doméstico, você pode ir adquirindo esse conhecimento. Inclusive esse livro eu já achei audiobook dele. Então, O Voo da Gaivota vai te ajudar com essas informações. Eu estou aproveitando para trazer bastante informações para vocês, então fica um pouquinho demorado. Tudo isso é o intuito dessa nossa conversa, né? Dessa live, de nós estarmos aqui, é para que você possa adquirir conhecimento. Então, hoje eu não estou com pressa, estou me dedicando aqui para transmitir o máximo de conhecimento a você. Nós vamos chegar no ponto das prisões em massa, nós vamos chegar no ponto do que nós estamos vivendo aqui nesse planeta, mas vai com calma. Eu preciso primeiro preparar o terreno, para quando eu trazer as informações e alguns vídeos que eu tenho para trazer para você, não ficar parecendo coisa surreal, não ficar parecendo coisas impossíveis. Então, eu preciso trazer toda a base do conhecimento para que você possa entender, ok? E gratidão a todos que estão nos acompanhando, gratidão também aos irmãos que têm doado para o projeto Ascensão Planetária, gratidão aos irmãos que têm ajudado através do Pix do projeto, que têm ajudado através das lives que a gente faz. Esses valores eles são muito importantes para a gente, porque nós temos todo um trabalho social que a gente já desenvolve aqui, e também você nos ajuda para que a gente possa ter tempo e ferramenta para estar desenvolvendo esse trabalho, para estar investindo na construção do nosso templo. Eu vou botar aqui uma imagem para você. O nosso espaço está quase pronto, o templo onde nós vamos realizar bastante cerimônias. A nossa ideia é abrir esse espaço para que você possa vir fisicamente, participar de uma sessão de cura com a gente, participar das palestras que nós vamos fazer.
você no nosso espaço. Então, a gente está criando um lugar de muita alegria, bem confortável, para que todos vocês possam ter acesso. Então, se você puder nos ajudar para que a gente finalize essa obra, o nosso planejamento é de inauguração em janeiro ou fevereiro. Vai depender do andar das obras, né? A gente está trabalhando para arrecadar recurso para poder finalizar. Ainda falta adquirirmos o recurso para finalizar o piso. E também a parte de vidro, de fechar o templo, a gente também ainda está com dificuldade. A gente conseguiu parcelar com o rapaz que está fazendo esse trabalho para a gente, e ele já está nos ajudando nesse sentido, mas nós precisamos levantar o recurso. Então, se você puder ajudar através do Pix, a gente agradece. Poder ajudar através do YouTube também é uma grande alegria. Gratidão. Então, nós estamos nesse movimento. Aí eu estava conversando com a minha mãe, estava transmitindo algumas informações para ela de nível espiritual, sobre o que acontece quando você desencarna. A minha mãe falou assim para mim, ela não tinha o entendimento e o conhecimento de tudo aquilo que eu estava transmitindo. E ela disse assim, filho, isso parece muita loucura, porque a informação que a gente tem é outra. E aí eu falei para ela assim, ok, mãe, entendo, mas conhecimento nunca é demais. Se chegar no momento do seu desencarne, se chegar no momento da sua morte, se for como a senhora acha que é, tá tudo bem. A senhora já sabe que é só ficar deitada, descansando, aguardando o momento do julgamento. Mas, e se for diferente? E se não for esse negócio de ficar deitado aguardando o julgamento, que é muito confortável? E se existir riscos do lado de lá? E se tiver coisas que a senhora precisa saber? Não é importante a senhora ter esse conhecimento? Aí ela me olhou, ela falou assim, faz sentido. Eu falei, pois é, conhecimento nunca é demais. Se quando chegar lá não for do jeito que eu estou falando para a senhora, descarte e siga em frente. Simples assim. Mas e se for? A senhora já tem a informação do que é necessário. Então, por que eu estou contando toda essa história aqui, trazendo todas essas informações para vocês? Para que vocês possam entender também que para você não é diferente. As informações que a gente traz aqui, em algum momento pode ser útil. Mesmo que nesse momento você diga, nossa, é muita loucura tudo isso que está sendo transmitido, não faz sentido para mim. Em um determinado momento, alguma coisa vai fazer assim e você vai dizer, opa, peraí, aquela informação que o irmão Gleidson trouxe lá atrás, agora começou a fazer sentido para mim. Então, a ideia é essa, é você ter a informação para que você ganhe a direção nas suas pesquisas, no seu entendimento, nas informações que você vai recebendo. Então, é por isso que nós estamos aqui, para contribuir com você para esse processo do despertar e do entendimento. Bom, queridos, esse momento em que nós estamos vivendo, ele é um momento muito importante e muito especial. É um momento em que dentro das hierarquias espirituais é visto como o grande despertar em massa. Então, os seres humanos, eles estão sendo preparados ao longo de muito tempo para ganhar essa capacidade de poder questionar, para ganhar essa capacidade de poder perguntar e de poder avaliar as coisas. Não simplesmente acreditar em tudo que nos é trazido, né? É muito curioso isso. Às vezes a gente não presta atenção em quem está transmitindo a informação e a gente começa a pegar todas as informações como se fossem verdadeiras. E nesse momento é importante a gente questionar. Eu sempre costumo usar essa analogia. É muito parecido com aqueles cursos que tem na internet que ensinam a pessoa a se tornar uma pessoa próspera. Ok, você se empolga com toda aquela propaganda que é feita sobre o que o curso vai proporcionar a você, né? Eles pegam exatamente na questão dos benefícios, ou seja, você se sente já recebendo aqueles benefícios porque é algo que você quer para a sua vida. Você quer se conectar àquilo, você quer alcançar aquilo. Mas você, em momento algum, você se questiona
se a pessoa que está transmitindo aquele curso, aquela informação, tem o conhecimento que você necessita. Porque, de fato, dizer que vai te dar esse conhecimento é uma coisa. Mas agora, você conseguir avaliar se de fato a pessoa tem o conhecimento que é necessário é um ponto muito importante. O caso das pessoas que fazem esse trabalho com a prosperidade, né? Muitas pessoas vendendo curso de prosperidade, muitas pessoas falando de uma vida próspera e falando de finanças, né? De negócios, de investimento. E aí, quando você para um pouquinho para analisar e ver a vida daquela pessoa que está transmitindo para você aquele conhecimento, você diz assim, opa, peraí, como é que o cara está fazendo, passando uma informação de prosperidade ou de sucesso financeiro, mas se ela não é uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Você conseguiu entender? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir da forma correta. O que é? O grande ponto é, beleza, muita gente falando de coisas que não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Pode conhecer de uma forma superficial. E nós não estamos, preste atenção, nós não estamos muito preocupados em avaliar isso. Peraí, fulano está me falando de espiritualidade. Deixa eu fazer uma leitura aqui para saber se esse irmão é espiritualizado. Aí você vai pesquisar na rede social da pessoa, é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que fuma, é uma pessoa que está com a vida totalmente envolta do mundo material e do mundo da 3D. Aí você fala, peraí, como é que essa pessoa tem conhecimento espiritual se ela está mergulhada na 3D? Será se o conhecimento que tem não é um conhecimento superficial? E aí tá falando de coisas que você não tem certeza. E que não tem como você comprovar se você tem a certeza daquilo. Aí você acaba pegando essas informações como verdades absolutas. Eu costumo ver muito isso dentro da espiritualidade. Pessoas querendo falar de espiritualidade e o comportamento ser um comportamento de julgamento. Ah, porque fulano está errado. Ah, porque ciclano é do mal. Tá perdido, se perdeu. Eu vejo muito isso. Pessoas apontando quem está salvo e quem está condenado. E diz que é espiritualizado. O princípio do julgamento já mostra em que nível de espiritualidade cada um está. Então, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos começar a avaliar isso. O que é? É a história lá do curso de prosperidade, né? Ou do sucesso financeiro, né? Eu preciso primeiramente analisar se aquela pessoa tem o que ela está querendo me dar, né? Se ela tem o que ela está querendo me dar. É muito engraçado isso. Teve um irmãozinho aí, que eu não vou citar o nome, até porque eu não gosto de ficar propagando essas coisas. Que ele citou meu nome em um dos áudios que ele fez e ele falou que eu estava perdido, que eu tinha me perdido pela questão do YouTube, por essa coisa da fama, coisa de ficar conhecido. Ele falou isso, né? E disse que eu estava perdido. Aí eu tive a curiosidade de parar 2 minutinhos. Eu tento não julgar, né? Mas esse irmão é a segunda vez que ele fala de mim. Eu já tô até com vontade de mandar um autógrafo para ele, que eu acho que tá virando meu fã. E aí eu tive a curiosidade de parar um pouquinho e buscar me conectar na energia da pessoa. E é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que está com a vida totalmente cheia de dificuldades. E acha que está na posição de julgar, de apontar quem está certo, quem está errado. Isso a gente vê muito acontecer aqui, né? A gente tem vivenciado muitas pessoas se colocando numa posição de julgamento. Ah, eu estou bem, eu estou salvo, estou salvo, né? Não conseguem entender, enxergar que nós todos estamos no mesmo barco, que nós estamos aqui vivendo uma experiência
de escola e estamos aprendendo com as nossas lições. Não tem nenhum mestre ascensionado aqui. Não tem ninguém aqui que esteja salvo, liberto. Não tem. Todos nós estamos na jornada, estamos no caminho, estamos aprendendo, estamos nos melhorando, estamos buscando esse crescimento. Então, esse entendimento ele é importante para que você comece a avaliar de onde vem a informação antes de você receber toda e qualquer informação como verdade absoluta. Isso é muito importante. Nesse momento da ascensão do nosso planeta, nós estamos vivendo essa guerra. Nós estamos vivendo um momento em que a batalha é a batalha das informações. É o conhecimento. Por quê? Porque o ser humano ele está ganhando essa capacidade de compreender, de conseguir entender e de questionar coisas que no passado, não tão distante, nós não fazíamos. Então, agora a gente precisa começar a olhar com mais sabedoria. Porque os nossos irmãozinhos também da não-luz estão atuando nesse ponto. Para te confundir, para te enganar, para fazer com que você acredite em coisas que não são verdades e para fazer com que você fique ali, preso, rodando em círculo ali, olhando para aquela coisa que só está chamando a sua atenção, né? Tirando o foco da sua atenção. Essa grande batalha que nós estamos presenciando da luz contra as trevas, que já está aqui na superfície, ela foi declarada que chegaria. Nós já sabíamos que essa batalha chegaria. E ela chegou. E nesse momento, a gente começa a ver muita coisa acontecer em nível físico. Então, sai um pouquinho da realidade da espiritualidade e vem para a fisicalidade. Eu estava conversando com o Luciano César ontem e ele estava me falando, mano, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem o que fazer, tá todo mundo esperando alguma coisa acontecer, mas nada acontece. E aí eu estava explicando para ele, eu falei assim, olha, Luciano, as pessoas têm a mania mesmo de querer sempre as coisas para ontem. Mas o que a gente precisa entender é que nós não estamos em uma simples batalha. Esse trabalho que nós estamos presenciando aqui, tudo isso que está se desenhando aqui, é algo que vai mudar a vida de todos da noite para o dia. Então nós estamos assistindo a verdadeira derrocada da não-luz, das trevas. E quando a gente fala disso, a gente tem que falar de todo um sistema que foi criado, de todo um sistema que foi colocado aqui para que a gente vivesse essa vida de escravidão, essa vida de dificuldade, essa vida de sofrimento, de muita luta constante. E nós estamos nesse ponto de desprogramar, de botar um fim em tudo isso. E nós temos que lembrar que esses nossos irmãos da não-luz que estão aqui, que nos conduziram até aqui, eles estão há muito tempo nesse planeta e todo esse sistema que eles criaram, das dívidas, do trabalho, da mão de obra, dos bancos, a indústria farmacêutica e tantas outras coisas, tudo isso foi construído ao longo de muito tempo. E para você destruir tudo isso, não é da noite para o dia. Mas as informações nós já temos. Muitos já conseguem ver tudo isso que envolve, né? A questão da pornografia, a questão da prostituição, a questão dos abusos infantis, da agressão, do tráfico de órgãos. Então, assim, tudo o que você está vendo nesse momento, que está por um fio de ser desmascarado para que todos possam ver, é muito maior do que o que você está conseguindo ver nesse momento. Então, quando você olha para o cenário político do Brasil e de várias outras nações, de várias outras pátrias, quando você olha para o cenário político, não está envolvido apenas essa batalha pela posição de decidir em nome de todos. Não é só isso. Por trás
tem muito mais coisa envolvida. Você precisa pensar assim, esses que se manteram, que se perpetuaram no poder por tanto tempo, eles estão envolvidos em muita coisa. Então aí entra tráfico de drogas, entra todas essas questões que eu já falei, entra coisas muito mais profundas, que vai até a sacrifício humano envolvido dentro de cultos religiosos, coisas pesadas mesmo. Então quando você vê as pessoas indo para as ruas, para gritarem, para se manifestarem, para desejarem uma mudança de vida, entenda que não é só isso que você está vendo. Não é só uma briga pelas posições ali de quem vai decidir o rumo de todos. Não é só isso que está envolvido. Está envolvido muita coisa. Porque pela primeira vez, esse controle que esteve na mão deles por tanto tempo vai sair pela primeira vez. Você conseguiu entender? Então, apesar de que um bom trabalho já foi feito, né, dentro do nível de desenvolvimento, falando do nosso Brasil, né? Mas esse é o momento em que toda a podridão, toda a corrupção e tudo que está envolvido com todas essas pessoas que estão envolvidas nisso tudo, esse é o momento da desconstrução, é o momento em que vem à tona. Só que ao mesmo tempo, isso tudo que está acontecendo não está acontecendo apenas aqui no Brasil. Não é apenas no Brasil que isso está acontecendo. Isso está acontecendo em várias outras nações. Se você parar para observar, é o que está acontecendo em muitos lugares do mundo. As pessoas não estão mais aceitando serem controladas da forma como são. Não estão mais aceitando o preço das coisas, combustível, alimentação, educação, saúde. Não estão mais aceitando. As pessoas estão brigando por uma qualidade de vida, por uma condição de vida melhor. E é isso que é o despertar. É você deixar de aceitar o que é imposto e você passar a dar mais força para a tua voz e você começar a exigir as coisas que você acredita, as coisas que você quer. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a participar diretamente de todo esse movimento. E é isso que está acontecendo nesse momento. Então, eu sei que todo mundo queria que alguma coisa já tivesse acontecido. Queridos, imaginem só que muitas das pessoas que nesse momento estão envolvidas com tudo isso que está acontecendo aqui, nos bastidores dessa grande libertação, são pessoas que encarnaram há centenas de vidas e que estão se preparando para esse momento, para despertar, para acordar, para poder fazer com que todo esse movimento aconteça. Então, é algo que envolve muito tempo de preparação. Então não tem por que as coisas acontecerem da noite para o dia. A gente tem que ter paciência e a gente tem que aguardar. Mas que as coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tudo que envolve essa questão do que está acontecendo no nosso Brasil envolve outras nações, né? Declaradamente, os nossos irmãozinhos que são a favor, né, da destruição, que são a favor do sofrimento, que são a favor da necessidade de tantas outras coisas, eles declaradamente já mostraram de que time eles estão, né? Já mostraram quem são as pessoas que fazem parte do time deles. E quando eu falo isso, eu estou falando que isso envolve os governantes de Cuba, de Venezuela e de outras nações que hoje estão vivendo um sofrimento profundo, situações de necessidade extrema, de falta de alimento, ao ponto de precisarem matar seus animais de estimação para conseguir manter a saúde de sua família e a saúde das pessoas que amam, né? O alimento, o que é tão necessário. Muitas dessas nações estão passando por esse processo. E a nossa briga nesse momento é para que a gente não chegue nesse ponto. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso
que já faz um tempo que nós estamos falando, do que nós estamos lutando para que aconteça. Eu compartilhei recentemente na minha rede social, lembrando que eu compartilhei na minha rede social, não foi na rede social do Projeto Ascensão Planetária. Eu compartilhei na minha rede social um vídeo em que o Alckmin, ele anuncia que já estão trabalhando para aprovar a exclusão total do Bolsa Família, né? Que é um benefício que traz um recurso para muita gente de baixa renda. Então, aquilo é muito importante. Então, o que foi que aconteceu? Só para vocês conseguirem entender um pouco desse cenário que envolve a espiritualidade, mas que também envolve a política, né? E todo esse engano que acontece por trás. Eu tenho que ir aqui andando, pisando em ovos, né? Tomando cuidado com o que eu falo para que o vídeo não seja derrubado. Então, vamos com calma. Então, o que aconteceu? Foi declarado que estão aprovando para exclusão total do Bolsa Família. Durante a campanha, foi trabalhado que iriam aumentar o Bolsa Família, né? Se eu não me engano, para R$600 ou R$600 já está, e iam aumentar para outro valor. Eu não recordo, porque essa parte eu não acompanhei. E depois que ganharam, né? Ganharam, entre aspas, ou seja, que se colocaram como na posição de ganhadores, falaram de baixar para 400 e agora estão falando em exclusão total. Então, o que isso nos faz entender e perceber? Enquanto eles estavam precisando dos pobres, eles souberam prometer tudo que tinham desejo, que chamasse a atenção, para que depositassem confiança neles. E agora que conseguiram, digamos assim, se colocar nessa posição de vencedores, o enredo mudou, né? A forma de falar mudou, a forma de pensar mudou. E isso tudo nos mostra que nós estamos caminhando para viver algo parecido com o que já está acontecendo lá em outras pátrias. Então, nesse momento, o que nós estamos falando, ou o que nós estamos lutando, é pela libertação. É para que a gente não tenha que pagar um preço muito caro por tudo isso que está acontecendo. Então, isso é muito importante que a gente veja. E muitas pessoas estão esperançosas que algo aconteça, né? Muita gente cobrando que o exército já tinha que ter se manifestado, que já tinha que ter acontecido alguma coisa. A gente precisa ter calma e ter paciência, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Eu vou colocar um vídeo para vocês de uma informação. Eu não conheço o rapaz, foi um vídeo que eu recebi na minha rede social, onde ele é um militar, aparentemente, e ele está informando do que está acontecendo fora do Brasil. Por quê? Nesse momento, todos os militares brasileiros que estavam em território estrangeiro estão voltando para o Brasil. Foram convocados para voltar para o Brasil. Então, o que a gente pode perceber? Eu vou botar o vídeo e já eu continuo falando com vocês. Meus amigos, bom dia. Agora em Lisboa são 7h40 da manhã, hoje dia 22/11/2022. Pessoal, deixa eu esclarecer algumas coisas para vocês, passar algumas informações e talvez me despedir de vocês. Vamos lá. Pessoal, segundo informações, ontem foi convocado todos os soldados militares do Brasil que estão na Europa, inclusive alguns amigos meus aqui de Portugal saíram ontem de imediato para o Brasil, entendeu? Eles foram convocados de emergência, eles vieram aqui dar treinamentos para soldados iniciantes portugueses, porém eles foram convocados de emergência, tá bem? Não sei porquê, mas eles foram convocados de emergência, vocês já sabem o porquê, tá bem? Pessoal, todos os soldados que estão na Europa estão retornando para o Brasil, tá bem? O que a gente consegue perceber? Que tem um grande movimento acontecendo, que tem muita coisa acontecendo nos bastidores e que tudo está acontecendo de uma forma em silêncio.
A gente está acostumado sempre a estar vendo, todo mundo está falando, aquela coisa da Guerra Fria, né? Onde a batalha é ganha pelo poder que você mostra, ou seja, o que você declara, o que você fala. E nesse momento a estratégia é outra. Então, tem muita coisa sendo feita nos bastidores como estratégia de guerra mesmo, né? E nesse momento, os nossos militares serem chamados para virem para dentro do Brasil, já nos começa a trazer a percepção de que está tendo toda uma preparação estratégica e que alguma coisa vai acontecer. Você pode ter plena certeza que não iriam chamar nossos militares se não tivesse alguma coisa acontecendo nos bastidores. Então, nós temos que ter paciência, calma, para que tudo aconteça da melhor maneira. Queridos, as prisões, elas vão acontecer. Imaginem assim. Quando esses que estão aí, ainda controlando tudo, todas as informações que envolvem seus crimes, que envolvem as coisas de errado que eles fizeram, enquanto eles estão aí, a gente não vai conseguir ver muitas das coisas que foi feito por eles. A partir do momento em que eles são retirados, toda a podridão que envolve todas as ações deles vai aparecer. A gente vai conseguir ver. Então, esse momento ele vai chegar. Já está tudo planejado. Como você consegue perceber que há um envolvimento de outras nações, de outras pátrias, também há um movimento de seres de luz que envolve outras nações, que envolve outras pátrias. Então, esse movimento de tudo que está acontecendo aqui no Brasil está começando aqui, né? Na verdade, eu posso dizer até que não está começando, né? Que já começou há muito tempo, que tem como participação especial toda essa manifestação que nós estamos fazendo aqui. Isso serviu para movimentar com que outras pessoas de outras nações, de outras pátrias, também se movimentassem. Então tem muita coisa acontecendo e a gente está contribuindo para essa libertação de outras nações. Então é muito importante a gente conseguir enxergar isso, conseguir perceber isso. Então é para essa direção que nós estamos indo. E logo, logo, tudo vai acontecer do jeito certo. Bom, agora eu vou largar um pouquinho o lado físico e vou falar um pouquinho do lado espiritual desse processo. Queridos, vocês precisam entender uma coisa. A espiritualidade, ela caminha de mãos dadas com a fisicalidade. Tudo que acontece aqui embaixo, antes de acontecer aqui embaixo, já foi desenhado, já foi projetado nos reinos espirituais, ou nas hierarquias espirituais, nos mundos acima, nas dimensões superiores. Tudo isso é muito bem arquitetado, antes de que entre na fisicalidade. Bom, nós precisamos lembrar do seguinte. Enquanto este planeta esteve na mão dos nossos irmãos da não-luz, eles fizeram tudo o que eles achavam que era certo fazer. Vocês lembram da história do dilúvio, né? Essa história do dilúvio, se a gente parar para observar, em nenhum momento na história bíblica, né, foi colocado que foi Deus que causou o dilúvio, ou que foi a fonte criadora. Mas, na verdade, foram os deuses, né? Mas os deuses que se colocavam como deuses. Para você entender um pouco isso, os Anunnakis, quando eles vieram para cá, para esse planeta, eles criaram todos esses sistemas que a gente conhece aqui, que se perpetuou até esse momento. E em um certo momento, quando eles vieram para cá, eles perceberam que a raça primária que existia nesse planeta era muito bondosa. Tinha uma energia, uma centelha divina dentro dela, e isso não era propício para eles, porque eles fazem parte de um povo que é um povo de guerra, é um povo muito ligado à maldade, às coisas ruins, e todo o sistema que eles estavam criando era para isso, para manter isso funcionando de acordo com a frequência e a energia deles. Quando eles perceberam que aqueles seres que estavam aqui, que eram os nativos do planeta,
tinham essa, digamos, esse DNA do amor, eles perceberam que eles precisavam mexer nisso. Então foi o momento em que entrou o planejamento para a extinção dessa primeira raça. Então, dentro disso, o que foi que aconteceu? Esses seres, eles fizeram uma modificação genética e cruzaram o gene deles, ou seja, dos Anunnakis, né, com os seres humanos, no intuito de criar uma outra raça. E quando isso foi feito, existia a necessidade de acabar com aquela raça que estava ali, que era a raça primária. Aí vocês lembram da história de Noé, né? Que Noé recebeu a orientação de um anjo que veio do céu e que orientou ele a criar aquela arca e colocar um exemplar de cada ser ou de cada animal que existia no planeta. Então, essa história que a gente conhece, ela na verdade, eles se colocaram como deuses, mas eles não eram deuses. Eles só tinham tecnologia avançada e naquela época, como nós não tínhamos o conhecimento, a percepção, o entendimento que nós temos hoje, nós vimos aqueles seres como deuses. Mas, na verdade, eles não eram deuses, né? Eles estavam já num processo de interferência direta à raça humana. Pois bem, para eu não entrar muito no ensejo de todas essas informações, de lá para cá, muito disso foi feito. Muito nesse nível de interferência. Todos os momentos em que eles percebiam que a criação deles tinha dado errada ou tinha saído de controle, eles interviam. Nós, na história bíblica, a gente já acompanha isso, né? Para quem conhece, a gente vê, também tem relatos do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? Que choveu fogo do céu e consumiu toda a cidade, pois lá existia um povo pecador, né? Segundo o que é colocado nas escrituras sagradas. Será se não foi tecnologia avançada, extraterrestre, que foi usada em Sodoma e Gomorra? Então, por que eu estou fazendo esses questionamentos? Para que você também possa ir buscar esse conhecimento. Existem algumas informações muito interessantes. Existe um audiobook que chama Os Deuses Astronautas. Os Deuses Astronautas conta a história dos Anunnakis. E tem audiobook também. Você também pode buscar esse conhecimento lá e muito disso que eu estou falando para você vai começar a fazer sentido. A partir do momento que você começa a receber essas informações e ter esse entendimento, você começa a questionar outras coisas e aí tudo começa a fazer sentido. Aí aquela história do tal do Coronga começa a fazer sentido. Por que será que eles tinham interesse em destruir toda a raça que aqui está, né? A todos que aqui estão. Por que será que eles tinham interesse? Aí começa a fazer sentido quais são os planos da nova ordem mundial, né? Da cabala escura. A gente começa a entender qual é o objetivo deles. E aí a gente começa a ter a sabedoria de enxergar quem está conectado junto com eles em todas essas questões. Aí fica fácil para você entender. Então, por que eu estou trazendo essas informações? Para você ver que não é simplesmente botar o exército nas ruas e prender um ou dois. O que envolve esse jogo é algo muito mais profundo. E houve a necessidade da gente receber ajuda de fora do planeta. Porque quem estava dentro do planeta não podia lutar contra isso. Porque é algo muito grande. E foi aí onde veio muito da ajuda que nós já estamos recebendo. Da Federação Galáctica, do Comando Asta,
Sananda, Jesus, né, quando ele veio para cá pela primeira vez, foi quando tudo isso começou. Eu costumo dizer, né, é uma forma da gente entender isso, para você ver como a coisa não está solta. Quando Jesus, antes de Jesus nascer, nas escrituras bíblicas está relatado que na noite em que Jesus iria nascer, começaram a procurar por Jesus e começaram a sacrificar todas as crianças que nasceram naquela noite. Por quê? Foi uma informação que veio do outro lado do véu para esse lado, ou seja, esses seres sabiam que um ser de vibração super elevada estaria encarnando para ajudar a libertar, trazendo entendimento para todos os seres que aqui estão. Isso tudo era uma preparação para o que está acontecendo nesse momento. Então tudo começa a fazer sentido, a gente começa a perceber até a condição de enxergar essas questões. E isso é muito importante. É muito importante a gente conseguir perceber e ver tudo isso. Então, para você ter noção do que eu estou falando, os nossos irmãos cósmicos e galácticos que já estão nos amparando e nos ajudando nesse processo da ascensão do nosso planeta, do nosso entendimento espiritual, da nossa percepção mental e tudo mais, eles já estão cuidando da gente há muito tempo. Na década de 1980, se eu não me engano, anos 70, anos 80, para vocês terem noção, lá atrás, eles já estavam cuidando. Eu vou colocar aqui para você ver um vídeo. Lá atrás, nessa época, tentaram fazer uso de uma ogiva nuclear. E chegaram a soltar essa ogiva nuclear. Só que como os nossos irmãos cósmicos já estão aqui cuidando da gente, nos ajudando, houve uma intervenção, né? Você consegue aí ver e perceber o movimento de uma nave, um disco voador, desativando, ou seja, soltando um flash de PEM, um pulso eletromagnético e desativando aquela tecnologia. Claro que esse tipo de tecnologia de bomba nuclear, ela foi trazida para cá e era para ser usado por seres positivos, né? Foi trazido e era para ser usado de forma positiva. Só que como a raça que foi criada pelos Anunnakis, que foi criada por esses seres trevosos, é uma raça da guerra, ligada à dor, ligada a essa coisa do sofrimento extremo, eles vão sempre estar envolvidos nessa frequência, nessa energia de guerra, de disputa. Inclusive, dentro desse conhecimento transmitido nos deuses astronautas, você vai conseguir perceber que são dois irmãos, né? Existe o pai e os dois irmãos, o Enki e o Enlil. E eles são quem fazem essa função que a Bíblia descreve como o Deus Criador e o Deus Fogo Consumidor. Ora Deus é uma coisa, ora Deus é outra coisa. Ou seja, eles se colocaram como esses deuses e eles se viam como esses deuses. Inclusive eram eles quem exigiam sacrifícios, eram eles quem exigiam que fosse colocado à disposição as virgens, né? Então tá sempre ligado a tudo que é do interesse deles. Então, com todas essas informações, a gente começa a perceber que a coisa é muito mais profunda do que o que a gente imagina. Então, você pode ter plena certeza que quando esse movimento das prisões em massa começarem, vai ser feito em um grande movimento orquestrado que não vai acontecer somente aqui no Brasil. Porque tudo isso que eu estou contando envolve o planeta. Então você vai ver a queda da Cabala, escura da Cabal, não só no Brasil. Uma é igual um efeito dominó. Caiu aqui, começa a cair em vários lugares. Muita coisa acontecendo. A gente já vê, né, várias nações se rebelando, várias pessoas já questionando e indo para as ruas, se manifestando, exigindo os seus direitos de constituição. Então a gente já começa a perceber todo esse movimento acontecendo e isso vai trazendo para a gente essa percepção de tudo que está acontecendo nesse momento. Então, queridos, fiquem calmos, tenham paciência, tá tudo acontecendo do jeito que tem que ser.
Mas para a gente é muito importante a gente ter esse conhecimento, para a gente é muito importante a gente começar a entender e a perceber tudo isso que está acontecendo. Bom, hoje eu não fiquei interagindo muito com vocês, por questão de não perder o foco, né? Devido já ser bem tarde, não posso demorar tanto. E o meu intuito era trazer as informações que foram trazidas, para trazer tranquilidade, para trazer calma, para trazer paciência para todos vocês, para que nós possamos esperar com calma. Não estamos sozinhos, os seres de luz estão aqui, os nossos irmãos cósmicos e galácticos estão aqui, trabalhando junto com muitos para que todo esse sistema seja derrubado, para que toda essa covardia seja colocada um ponto final, para que toda maldade tenha fim. O que vai ser daqui é um planeta dentro da Era de Ouro. O que está ascensionando é o planeta, não é apenas a pátria amada Brasil. É um planeta inteiro. E esse é o momento. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos passando. Então, é uma grande alegria para mim estar junto a todos vocês nesse momento tão especial. Queridos, mais uma vez eu vou agradecer a todos os irmãos que doaram através do nosso Pix, para nos ajudar na nossa construção do templo, a todos os irmãos que nos ajudaram, que tem nos ajudado, que tem dado like, que tem compartilhado nos grupos os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito para que a gente continue fazendo esse trabalho. Então é uma grande alegria. Bom, e eu, depois de tantas informações que já passei, vou me despedindo por aqui. Afinal de contas, preciso descansar mais um pouco. Ainda não consegui descansar direito. E logo, logo eu vou vindo junto com vocês. Como a gente tem aí uma diferença de 5 horas de tempo de fuso horário, em alguns momentos eu vou conseguir vir junto com vocês, em outros eu vou gravar vídeo e vou soltando, e assim a gente vai se comunicando e vamos mantendo. Também, muita coisa que eu tenho acessado aqui, eu vou gravando, vou filmando tudo e vou trazendo para vocês poderem acompanhar essa jornada junto comigo, tá bom? Assim como a gente fez na jornada do Peru, nós vamos fazer aqui no Egito também. Trazer bastante informação e bastante conhecimento e trazendo pontos de observação importantes para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Então, gratidão, queridos. Uma grande alegria para mim estar junto a vocês. Um abraço de luz do seu irmão Gleides de Paula e toda a família do Projeto Ascensão Planetária. Namastê.